Gabriela, ao longo de 5 dias, né, ou seja, foram 5 dias, houve 3 casos bastante icônicos, né, mostrando violência policial aqui no estado de São Paulo. O caso que a gente acabou de tratar, né, de um jovem, de um rapaz negro, grosso modo, num pau de arara, colocado num pau de arara dentro de uma unidade de pronto atendimento após ter furtado alguns produtos do supermercado. Né, depois, um caso de uma senhora idosa de 70 anos, deficiente auditiva, que foi esmurrada na cara por um policial em Igaratá, né, no interior de São Paulo, e veio ao chão, foi a nocaute, né? Depois nós tivemos um caso de indígenas Guarani que foram bombardeados, levaram bombas de gás, levaram tiros de borracha, levaram outras armas menos letais após bloquear uma rodovia em São Paulo. E a gente sabe que é, você teve golpistas bloqueando rodovia por dias a fio e a polícia quase servindo chazinho em São Paulo para eles. Então, o que acontece? A gente tem o quê? Você tem grupos que são minorias em efetivação de direitos em São Paulo, né? Negros, mulheres pobres, idosas, indígenas, né? Que acabaram sofrendo truculência da polícia militar e que esses casos, que como bem colocou o Frei Davi, só vieram a público, só ficaram sendo conhecidos por conta do uso de câmeras, por conta da popularização dos smartphones, dessa tecnologia, barateamento, que fez com que essas imagens pudessem ser registradas por qualquer pessoa e depois transmitidas via rede social, e aí eles não ficassem impunes. Imagina tantos outros casos que aconteceram e ficaram de fato impunes. É claro que a violência policial, ela não começa com o governo Tarcísio de Freitas. São Paulo é um estado em que a violência policial está presente, principalmente para conter, né, para botar, entre aspas, no seu lugar, pessoas pobres. Né? A gente tem o massacre de maio de 2006, ainda hoje não resolvido, que não deixa a gente esquecer. As pessoas que, como eu, cresceram na periferia, nas franjas da cidade, sabem muito bem o que é isso, não precisa explicar. Né? Só que o que acontece é que, por um lado, se isso acontece, por outro, falta o quê? Falta engajamento do governador para que casos como assim não fiquem impunes. Afastou os policiais, mas não sei se vocês sabem, no caso da senhora idosa que levou um murro na cara, ela está sendo investigada por agressão a policiais, por desacato, sendo que ela deu tapinhas no policial para tentar fazer com que ele parasse de bater no filho dela, que já estava rendido no chão. Né? Entre outros casos. O governador também, que foi muito crítico às câmeras em fardas de policiais durante a campanha eleitoral, né? E depois acabou aceitando, porque a população é a favor, porque diminui óbitos entre pobres, diminui violência entre pobres. O governador, ele precisa sair a público e defender e falar que os policiais não podem tentar tirar da mão de cidadãos câmeras. Nesse caso da senhora idosa, nesse caso do rapaz negro, tentaram constranger, intimidar as pessoas que estavam gravando. Infelizmente, essas situações, essas histórias não são questões diferentes do que acontece no dia a dia, elas são bastante representativas do que acontece no dia a dia, de tortura, de morte, de agressão. Se policiais militares, para terminar, não conseguem operar de uma forma digna com a população, então estão fazendo hora extra na corporação. E se a corporação não consegue mudar seus métodos para garantir que a tortura de negros pobres, espancamento de mulheres idosas pobres e a agressão contra indígenas pobres, né, não se repitam, é a própria instituição que precisa ser refundada, precisa ser desmilitarizada. O problema é que a gente está mais próximo de ver um projeto de lei hoje proibindo a gravação de ações policiais por câmeras de cidadão do que uma desmilitarização ou uma alteração profunda na lógica, no monitoramento, na orientação de forças policiais, infelizmente. Aí, só para fechar, Sakamoto, tem muita gente aqui, né, que questiona na nossa audiência, mas como imobilizar uma pessoa dessa? Bom, é importante lembrar, a própria Polícia Militar emitiu uma nota dizendo que a conduta dos agentes não está de acordo com o treinamento da corporação. Quer dizer, os policiais, eles recebem um treinamento e eles sabem a maneira de agir, certamente não é amarrando pelos pés e mãos uma pessoa para conduzir até uma delegacia. Gente, existe uma coisa que quando o cidadão comum, quando o pessoal que está nos acompanhando, fala, mas eu não saberia eu não saberia conter uma pessoa que não fosse amarrar ele que nem um novilho, né, que é o que aconteceu, né, que nem num pau de arara. Você não tivemos treinamento, eles tiveram. Eles tiveram treinamento de mobilização,
Então, o que eles estavam fazendo? Estavam no boteco tomando cerveja, enquanto deveriam estar fazendo treinamento na academia de polícia? Estavam faltando? Compraram diploma de policial pela internet? Né? Falsificaram? Aprenderam a ser policiais pela Universidade do WhatsApp? Não, eles fizeram curso. Eles sabem como fazer. Da mesma forma que a polícia dos Estados Unidos sabia como imobilizar um homem negro, mas mesmo assim preferiu usar uma técnica que asfixiou e matou George Floyd. Ou como seguranças no Carrefour, por exemplo, de Porto Alegre, seguranças e também brigadista, né, público, né, que contiveram João Alberto Freitas, né, e mataram também um homem negro no estacionamento do mercado do Carrefour em Porto Alegre. Assim como tem tantos outros casos, né, em que a gente vê policiais que são treinados. E a gente não está falando, era um policial, não. Eram vários policiais esses envolvidos nessa ação lá na Vila Mariana, em São Paulo. Gente, ninguém está falando assim, bota uma coroa de flores na cabeça dele, dá um beijo, um abraço, tipo, entrega R$ 100 e deixa ele ir embora. Ninguém está falando isso. Ele cumpriu, ele cometeu um crime, ele que pague por seu crime, seja levado à delegacia. Mas o que aconteceu foi uma outra coisa. O seguinte, o nosso glorioso Roberto Jefferson, ele foi recebido pela Polícia Federal que estava com uma ordem de prisão. O que ele fez? Ele, branco, rico, homem, pegou um rifle, um fuzil, uma pistola, granadas, jogou na polícia, fez sangrar um delegado e uma agente. Mesmo assim, houve educação e ele foi conduzido para a delegacia. Se fosse um homem negro pobre que tivesse feito isso, a pessoa talvez, se fosse em São Paulo, né, tendo em vista o que a gente tem visto nos últimos tempos, talvez essa pessoa nem chegasse viva ao seu destino. Então, o que a gente está querendo, na verdade, não é privilegiar e não é privilégio para ninguém. Quem cometeu crime deve pagar perante a lei e nos processos da lei, porque é isso que nos difere de animais e de bestas selvagens. A obediência à lei. E quando você faz uma coisa como essa, de botar uma pessoa num pau de arara para transportar, além de mostrar incompetência sua como policial, você está indo contra a lei. Você está sendo mais criminoso do que uma pessoa que furtou algumas coisas num